Você diz, tá tudo bem, rápido demais. Alguém pergunta e você suaviza. Algo te incomoda e você sorri. Diz, pra mim tanto faz quando não era. Você não mente para ferir ninguém. Você mente para manter a paz. E é exatamente isso que está te destruindo. Alguém faz algo que te incomoda, você sente na hora, mas responde com um sorriso curto e um tranquilo, como se fosse melhor engolir aquilo do que mudar o clima da cena. Depois a conversa acaba, mas a cena não acaba em você. Ela volta no banho, volta na cama, volta no domingo à noite. Volta como pensamento repetido, como frase que você não disse, como incômodo que não encontrou lugar. É assim que a armadilha funciona. Por fora, você preserva o clima. Por dentro, cria acúmulo. Toda vez que você esconde uma verdade para evitar desconforto imediato, empurra o conflito para dentro. E o corpo percebe isso antes da sua explicação perceber. A mente revisita, o peito aperta, a relação fica estranha. Ninguém nomeia exatamente por quê, mas alguma coisa já perdeu espontaneidade. Nietzsche ajuda a iluminar esse ponto sem transformar isso em teoria. Para ele, quando uma pessoa não consegue afirmar o que percebe, o problema não é só moral, é existencial. Ela começa a viver contra a própria experiência. E esse é o custo invisível desse tipo de paz. Você acha que está protegendo a relação, quando muitas vezes está corroendo a possibilidade de presença real dentro dela. Alguém te pergunta, você ficou chateado? E você responde rápido demais, não, mesmo tendo ficado. Essa mentira parece pequena, quase educada, quase madura, quase inofensiva, mas ela ensina uma coisa perigosa ao seu sistema inteiro, que o que você sente precisa ser negado antes mesmo de ser compreendido. Você não mente só para o outro, começa a mentir para o próprio corpo, para a própria percepção, para o sinal mais imediato de que alguma coisa ali tocou num ponto real. Nietzsche via algo profundamente perigoso nisso. Quando você nega repetidamente a própria experiência para preservar convivência, vai enfraquecendo a capacidade de se sustentar no real. E aos poucos, o que era apenas um "não, tá tudo bem", vira um treinamento silencioso de autonegação. O gesto é pequeno, mas o efeito se acumula, porque toda vez que você invalida um incômodo antes de escutá-lo, ensina a si mesmo que a verdade só pode existir se não atrapalhar ninguém. E muita gente chama isso de maturidade emocional. Mas na prática, é só uma forma sofisticada de abandonar a si mesmo sem fazer barulho. Observe a velocidade com que você nega um incômodo antes mesmo de entender o que ele queria dizer. Você diz, pra mim tanto faz, quando na verdade não era. Tinha preferência, tinha limite, tinha vontade, tinha uma leitura sua sobre aquilo. Mas você apaga tudo isso antes que vire atrito. Não porque esteja em paz. Muitas vezes porque está cansado de sustentar posição, cansado de bancar diferença, cansado de sentir que qualquer verdade sua pode complicar o ambiente. Então oferece neutralidade. E por fora, isso parece flexibilidade, parece maturidade, parece o jeito mais inteligente de conviver. Mas existe uma perda silenciosa aí. Quando você se apaga para manter fluidez, o outro até pode gostar da facilidade, mas deixa de encontrar você de verdade. A relação continua funcionando. A conversa continua andando. A convivência continua estável, só que sem densidade. Porque se a sua presença só aparece quando não incomoda, o que o outro recebe não é você. É uma versão editada para caber sem atrito. Nietzsche ajuda a nomear esse ponto com precisão. Quando a sua fala passa a nascer mais do medo de perturbar do que da fidelidade ao que você percebe, a mentira deixa de ser episódio. Ela começa a organizar a sua forma de estar com as pessoas. E isso não afeta só escolhas pequenas. Depois de um tempo, contamina sua identidade inteira. No trabalho, no relacionamento, na família, você já entra em certas conversas sabendo o que vai fazer, vai suavizar, vai medir, vai cortar metade do que sente antes mesmo de começar a falar. O conflito nem apareceu. E você já começou a se adaptar. É aqui que a mentira deixa de ser episódio. Ela vira estilo de convivência. Você não espera mais a tensão acontecer para se proteger. Se molda antes. Se edita antes. Se reduz antes. E isso parece só habilidade social. Parece controle. Parece inteligência emocional. Mas quando esse padrão se repete,
algo mais profundo acontece. Você começa a perder forma. Nietzsche alertava justamente para esse tipo de vida reativa. Quando a sua fala nasce sempre em função do ambiente e não em fidelidade àquilo que você percebe, conviver deixa de ser encontro e vira gestão constante de impacto. Então você vai ficando fácil de lidar, diplomático, previsível, quase impecável por fora. Mas por dentro vai se tornando cada vez mais difícil saber onde termina a adaptação e onde começa o desaparecimento de si. E esse é o dano mais silencioso. O problema já não é mais só relacional, é interno. Porque depois de muito tempo ajustando demais o tom para sobreviver ao ambiente, até a sua verdade começa a chegar até você enfraquecida. Mentir para manter a paz parece um jeito de preservar vínculo, mas quando isso vira padrão, você não preserva vínculo. Preserva a aparência às custas da própria integridade. E uma paz comprada com autoabandono nunca fica barata por muito tempo, porque a partir desse ponto, a relação pode até continuar estável por fora, mas você começa a desaparecer dentro dela. Você sai de uma conversa aparentemente tranquila. Não houve briga, não houve confronto, não houve nada que por fora pareça grave. Mas o corpo não acredita nessa paz. O maxilar fica preso. O peito continua apertado. A cabeça repete respostas que não foram dadas. Como se a conversa tivesse terminado na superfície, mas continuado dentro de você. Esse é um dos sinais mais claros de que a tensão não sumiu. Ela só mudou de idioma. A fala tentou esconder o conflito. O corpo ficou com ele, e isso não aparece só em discussões mais óbvias. Aparece em cansaço sem nome, em irritação difusa, em impaciência com pequenas coisas, na vontade de sumir depois de interações que, teoricamente, deram certo. O que te desgasta não é apenas o que os outros fazem. É o trabalho constante de editar a si mesmo para parecer em paz. Nietzsche ajuda a iluminar esse ponto com dureza e precisão. Quando você se afasta repetidamente da própria experiência para manter convivência, o problema não fica só na relação. Ele começa a atravessar o corpo, o humor, a energia e a sua capacidade de permanecer inteiro em si. Observe isso com honestidade. Depois de resolver tudo diplomaticamente, seu corpo realmente relaxa ou continua reagindo como se nada tivesse sido resolvido. Alguém te pergunta o que você quer, o que você acha, o que sentiu, o que de fato aconteceu em você. E, de repente, você trava, confunde, minimiza, responde no automático, ou entrega uma versão tão filtrada que mal parece sua. Esse é um dos efeitos mais dolorosos desse padrão. Depois de muito tempo mentindo para manter estabilidade, sua verdade deixa de ficar disponível com nitidez. Você não esconde só dos outros, começa a esconder de si. E isso muda tudo, porque quando a autonegação vira hábito, até a dúvida fica contaminada. Você já não sabe se está realmente confuso, ou só foi treinado a se afastar tão rápido da própria experiência que perdeu intimidade com ela. Nietzsche valorizava a honestidade consigo como condição de força, não aquela sinceridade agressiva, sem contorno, mas a capacidade de não falsificar a própria experiência para continuar pertencendo. E esse é o ponto decisivo. Muita gente acha que perdeu clareza porque pensa demais, mas muitas vezes perdeu clareza porque se editou demais. Repare onde a sua dificuldade de se posicionar não vem de dúvida real, e sim de um treino prolongado de autonegação. Alguém te pergunta se está tudo bem. Dessa vez você não inventa uma grande explicação, não descarrega tudo, não transforma a conversa numa cena, você só diz "não muito" ou "isso me incomodou". Parece pouco, mas esse gesto pequeno muda a estrutura inteira da sua presença, porque você para de usar mentira como sedativo social. Não está atacando ninguém, não está dramatizando, não está perdendo controle, só está devolvendo existência ao que sentiu. E isso tem um efeito profundo. Sua fala deixa de servir apenas para manter clima e volta a servir também para sustentar realidade. Nietzsche ajuda a nomear a dignidade desse movimento. O que devolve solidez não é falar tudo sem filtro,
é parar de usar falsidade emocional como estratégia fixa de convivência. A verdade não precisa vir em explosão. Às vezes, ela só precisa deixar de ser traída no automático. E quando isso acontece, algo se reorganiza por dentro. Você volta a confiar um pouco mais no que percebe. Volta a sentir que sua experiência não precisa ser anulada para que a relação continue existindo. Hoje, note um momento em que você possa trocar um "tá tudo bem" automático por uma frase simples, verdadeira e proporcional. Porque no fim, o que te destrói não é o conflito ocasional. É a distância crônica entre o que você vive e o que você admite viver. Toda mentira contada para preservar paz externa ensina o seu mundo interno que a verdade é perigosa demais para existir em voz alta. E depois de repetir isso muitas vezes, você até continua funcional, mas já não continua inteiro. Muita gente não está cansada só dos outros. Está cansada de sustentar uma versão calma que já não corresponde ao que sente. Por isso, você não precisa virar alguém agressivo, rígido ou incapaz de conviver. Precisa começar a perceber o custo de chamar de paz aquilo que está sendo comprado com silêncio falso. Porque uma relação só parece estável quando você some de si. Uma relação real talvez suporte menos conforto, mas suporta muito mais verdade. Nas próximas 24 horas, escolha um único momento em que você normalmente diria "tá tudo bem" no automático e troque por uma frase curta e honesta, sem se explicar demais. Depois observe, você estava preservando a relação ou só evitando sentir o peso da verdade? Se esse vídeo te mostrou algo que você vive em silêncio, comenta: "Eu não vou me abandonar para manter a paz." E aqui existe um elo direto com uma ideia que já apareceu antes no canal. Porque no fundo, o mecanismo é o mesmo. Quando você mente para manter a paz, passa a mensagem de que o desconforto externo vale mais do que a sua posição interna. E a partir daí, não é só a verdade que enfraquece, a sua presença também. Se você percebeu que esse padrão também faz as pessoas perderem o respeito pela sua presença, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender como você vai se apagando socialmente sem perceber. Se esse vídeo te mostrou algo que você vive em silêncio, comenta: "Eu não vou me abandonar para manter a paz." E se você quer aprofundar esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.